Fala galera, vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos de ECA. Dessa vez iremos trabalhar o tema das medidas de proteção. As medidas de proteção elas estão no artigo 101, mas o estudo começa no artigo 98, tá certo? Então do artigo 98 até o artigo 101 nós iremos trabalhar aqui sobre as medidas de proteção. Pessoal, vamos lá. Medida de proteção. Primeiro, quem aplica as medidas? Ó, quem aplica essas medidas? Quem aplica essas medidas? Vamos lá. Tanto o juiz, né, quanto o conselho tutelar podem aplicar essas medidas. A preferência é que o conselho tutelar aplique as medidas por conta do princípio da intervenção mínima, certo? O órgão que tem que atuar preferencialmente é o conselho tutelar. Mas o conselho tutelar, ele não aplica todas as medidas. Ele só vai aplicar aquelas medidas em que não é necessário retirar a criança ou o adolescente do convívio familiar. Tá certo? Então, as medidas que vai lá no artigo 101 do inciso, olha só, se você pegar lá no artigo 101, as medidas que vão do inciso, né, do inciso primeiro até o inciso sexto, quem pode aplicar é o conselho tutelar. Agora os incisos sétimo, oitavo e nono, quem aplica é o juiz. A gente vai trabalhar um por um aqui, não se preocupe quanto a isso, tá certo? Mas deixa eu deixar registrado aqui a seguinte observação, certo? A seguinte observação. Ó, o conselho tutelar, ele vai aplicar as medidas que estão lá no artigo 101, do inciso 1º ao inciso 6º, tá certo? O juiz, ele aplica todas. Então, do inciso 1º ao 9º, quem aplica é o juiz. O juiz pode aplicar todas as medidas de proteção. O conselho tutelar, ele só vai aplicar aquelas em que não há necessidade de retirar a criança ou o adolescente do convívio familiar. Mas tem uma que é excepcional, que é a sétima, que é o acolhimento institucional. Eu vou até botar aqui a observação, ó, com exceção do inciso sétimo, tá certo? Do inciso sétimo, que é o acolhimento institucional. Pessoal, isso aqui é o antigo abrigo, ó. É o antigo abrigo, certo? Só que a gente não usa mais a nomenclatura abrigo, agora é acolhimento institucional. Quando é que o conselho tutelar vai aplicar essa medida de proteção? Quando a criança ela estiver correndo risco. Então, a criança ali está sofrendo maus tratos dentro de casa, ela está sendo maltratada. Se deixar mais um dia ali, possa ser que essa criança ou esse adolescente morra, tá certo? Então, para que isso não aconteça, o conselho tutelar ele vai lá e intervém rapidamente. Princípio da proteção precoce, tá certo? Você se antecipa antes que o pior aconteça. Mas isso aí não é a regra, é a exceção. Essa medida de proteção, que seria o acolhimento institucional, quem aplica é o juiz, porque é a retirada do adolescente do convívio familiar. A gente tem outro princípio aqui que é a manutenção da família. Então, em regra, tem que buscar meios que possam manter a criança no seio familiar. A Constituição ela protege a criança, protege a família. Agora, se não tiver jeito, tá vendo ali que é uma situação realmente arriscada para a criança continuar naquele meio, aí o próprio Conselho Tutelar ele pode ir lá e retirar a criança, coloca no acolhimento institucional. Agora, acolhimento familiar e colocação em família substituta, aí somente o juiz, tá certo? As três finais, em regra, é o juiz. Porém, acolhimento institucional, o Conselho Tutelar, ele pode intervir em casos de urgência. Beleza? Então você já viu aqui quem aplica essas medidas de proteção. A gente vai ver daqui a pouco as espécies de medidas de proteção. Quem aplica? O juiz. O juiz ele vai aplicar essas medidas de proteção, ó, elas se aplicam, né? Tanto para crianças, tanto para crianças quanto para aos adolescentes.
adolescente, tá certo? Eu aplico essas medidas de proteção, adolescentes, né? Tanto para a criança quanto para os adolescentes. Professor, e quando é que eu vou aplicar? Eu vou aplicar essas medidas. Eu vou aplicar essas medidas em 3 casos, tá certo? Eu vou aplicar essas medidas aqui em 3 casos. E está previsto lá no artigo 98. As medidas de proteção, olha só, à criança e ao adolescente são aplicáveis quando? Sempre que os direitos reconhecidos nesta lei. Quais direitos? Pessoal, todos os direitos que a gente estudou, né? Direito aqui, por exemplo, à liberdade, direito à saúde, o direito de brincar, certo? O direito de ir e vir, o direito à educação. Todos esses direitos, quando eles forem não somente violados, mas eles estiverem ali na ameaça, né? Quando eles forem ameaçados ou violados, já é necessário, né, uma intervenção aí por meio da medida de proteção. Então, eu não aplico a medida de proteção somente quando um direito é violado. Basta que haja a ameaça, a iminência desse direito ser violado, já é suficiente para a aplicação de uma medida de proteção. Tá certo? Então, professor, quais são os casos em que eu aplico a medida de proteção? Olha só, na ação ou na omissão da sociedade ou do Estado. Imagine só, tortura contra uma criança. A criança ela está no acolhimento institucional sendo torturada. É uma criança em situação de rua, ou seja, falha do Estado, falha da sociedade. Então, por ação ou omissão do Estado, da sociedade, pode ser aplicada uma medida de proteção. Pode também, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Imagine só, uma criança em situação de desnutrição. Há uma omissão por parte dos pais. Ou os pais estão violando aquela criança, estão abusando, estão batendo, estão torturando aquela criança. Então veja, a tortura pode ser da sociedade, do Estado ou da própria família, certo? Por ação ou omissão. Então não importa se é só ação, pode ser também omissão, pouco importa. Se é ação ou omissão. Na falta, na omissão, certo? Na ação, tudo aquilo que viola um direito da criança ou ameaça um direito da criança e do adolescente, é necessário aplicar uma medida de proteção. Beleza? E também em razão de sua conduta. Né? Por exemplo, a criança que tem contato com drogas, ó. Em razão de sua conduta, aqui também a gente vai entrar, né? Quando ela praticar um ato infracional, certo? Ó, por razão de sua conduta, imagine só, a criança teve contato com drogas. Em razão de sua conduta, a criança praticou um ato infracional. Para a criança, eu não aplico medidas socioeducativas, eu só aplico medidas de proteção, tá certo? Então, toda vez que houver aqui ó, uma ameaça, uma violação do direito, seja por ação ou omissão do Estado. Olha só aqui os entes, né? Ou melhor, olha só aqui os sujeitos, os personagens. O Estado, os pais, né? O responsável, a sociedade ou a própria criança, né? A sua própria conduta, violar ali um direito ou ficar ameaçado, será aplicado medidas de proteção. Beleza? Pessoal, eu sei que vocês já sabem a idade das crianças e dos adolescentes, tá certo? Isso aqui a gente já viu, mas de qualquer forma, tá aqui no material. Crianças são pessoas até 12 anos incompletos, tá certo? E adolescentes é entre 12 e 18 anos incompletos, beleza? Ó, a prática do ato infracional, a que medida a criança está sujeita? Vamos lá. Primeiro, criança pratica ato infracional? Sim. Tanto criança quanto adolescentes praticam atos infracionais. A diferença vai estar no tratamento. Por quê? Porque para criança eu só aplico medida de proteção, que eu vou mostrar já já para vocês. Para o adolescente eu posso aplicar uma medida de proteção ou posso aplicar uma medida socioeducativa. Então, eu só posso aplicar para a criança, olha só, para a criança, eu só posso aplicar as chamadas medidas de
proteção, certo? Por exemplo, encaminhamento aos pais ou responsável, colocação em família substituta, são exemplos de medidas de proteção, tá certo? As medidas de proteção, isso aqui é uma questão de prova. As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos por lei forem ameaçados ou violados, exceto, a questão quer saber qual a exceção. Em virtude de roubo, violência coletivas e falta de moradia, por ação ou omissão da sociedade do Estado, isso aqui você já viu que é, por falta, omissão, abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta, a exceção aqui é a letra A. Em virtude de roubo, violência coletiva e falta de moradia. Pessoal, se o roubo foi praticado, né, pela criança, na verdade isso aqui vai ser um ato infracional, né? Seria um ato infracional. Então, se praticado por criança, eu não aplico aqui medida socioeducativa, a gente aplica medida de proteção. Mas aqui não fala que em razão da virtude de roubo, de violência coletiva e falta de moradia. Isso aqui não é caso de aplicação, né? De aplicação de medidas de proteção, tá certo? Medidas de proteção, ó, nesses casos aqui, certo? Nesses casos aqui previstos no artigo 98. Então, a exceção aqui é a letra A. Vamos lá, seguindo aqui a sequência, né? Artigo 99. As medidas previstas neste capítulo poderão ser aplicadas de forma isolada. Então, eu posso aplicar uma única medida, ó, de forma isolada, uma única medida de proteção, ou de forma cumulativa. Eu posso aplicar também, ó, mais de uma medida de proteção, bem como substituídas a qualquer tempo. Perceba que o ECA fala que a qualquer tempo as medidas podem ser substituídas, as medidas de proteção. Então você pode pegar, certo? Você pode pegar uma medida, certo? Você pode pegar uma medida e substituir por outra. Você pode pegar aqui, ó, e aplicá-la de forma isolada. Pessoal, ele fala aqui neste capítulo. Se você pegar o ECA, e colocar o capítulo aqui que trata do ECA, olha só. Isso aqui é importante, tá certo? Lá no artigo 99, eu tô aqui com o Planalto aberto, né? O site do Planalto, com o Estatuto da Criança e do Adolescente aberto. Por quê? Porque a gente fala aqui, ó, no artigo 99, ele se refere a este capítulo. Ele não está se referindo a uma seção, ele está se referindo ao capítulo. Qual capítulo? Capítulo 2. Esse capítulo aqui, ele trata das medidas específicas de proteção, tá certo? Então, o capítulo 2, ó, ele vai até, olha só, até o artigo 101, tá certo? Depois do 101, 102, aliás, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, ele vai até aqui, ó. Até aqui, ó. Até o 103. Mas o diferencial vem aqui, ó. Vem aqui. Sabe por quê? Por mais que o capítulo 4 seja um outro capítulo que trate, né, das medidas socioeducativas, você tem a mesma aplicação. Tanto as medidas de proteção quanto as medidas socioeducativas, né? Tanto as medidas de proteção quanto as medidas socioeducativas, elas podem ser aplicadas de forma isolada, cumulativamente e também substituída. Então não é porque tem neste capítulo que você vai aplicar somente as medidas de proteção, tá certo? Você pode aplicar também a outras medidas, tá certo, gente? Então não vai haver aí um prejuízo na aplicação das medidas, né, por outros entes, tá certo? Não vai haver aí esse prejuízo na aplicação das medidas, tá certo? A gente fala bem assim, professor, eu só aplico essas medidas se for medida de proteção, quer dizer que se for
uma medida aqui socioeducativa, a gente não pode substituir, tá errado, viu? Porque por mais que trate aqui no artigo 99 apenas do capítulo, né, que se refere às medidas de proteção, o mesmo tratamento é dado nas medidas socioeducativas, tá bom? Então, feita essa observação, a gente vai dar continuidade aqui, tá certo? Bora lá. Aplicação isolada ou cumulativa das medidas. Como é que funciona? Vamos lá. Eu posso aplicar toda e qualquer medida acumulativa? Eu posso acumular toda e qualquer medida? Pessoal, a resposta é não. Eu posso sim, agora desde que haja compatibilidade. Então imagine só, lá na medida de internação, por exemplo, tem condições de você pegar uma medida socioeducativa de internação junto com uma prestação de serviço à comunidade? Não tem, porque elas são incompatíveis, tá certo? Então, quando a gente for estudar as medidas socioeducativas, eu vou trazer para vocês com mais detalhes. Mas é importante agora você saber, elas podem ser aplicadas de forma isolada e de forma cumulativa. Agora, eu só posso aplicar de forma cumulativa se tiver compatibilidade. Se não houver compatibilidade, aí é impossível ser aplicado. Tá certo, gente? Então, ó, se houver possibilidade, como, por exemplo, uma advertência, com uma prestação de serviço à comunidade, aí sim. Beleza? E também elas podem ser substituídas, é o que diz aqui o final, ó, bem como substituídas a qualquer momento. Ó, bem como substituídas a qualquer momento. Aqui é o chamada progressão ou regressão. Perceba que ela fala substituída, não fala que é para uma melhor ou uma pior. E aí a doutrina interpreta, não, ela pode ser substituída. Se ele não estiver cumprindo ali os requisitos, vai ser para uma pior. Se ele estiver atendendo ali as necessidades, né, do programa de atendimento, ele vai melhorar a situação dele. É aí que entra a situação aqui de progressão ou regressão. Beleza? Então, pessoal, esse artigo 99, a gente aplica, ó, as medidas que estão previstas nesse capítulo. A gente vai considerar aqui tanto a medida de proteção quanto medida socioeducativa, tá certo? Então, ó, falhou o ECA aí em limitar somente ao capítulo que trata das medidas de proteção. Beleza? Artigo 100. Na aplicação das medidas, levar-se-ão em conta, olha só, o que é levado em conta na hora de aplicar as medidas? As necessidades pedagógicas. As medidas, elas não têm a finalidade punitiva. Aqui não é punir o adolescente. Lógico, vai responsabilizar. Agora, eu tenho que levar em conta aquelas que as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Você estudou aqui nas aulas anteriores o direito à convivência familiar e comunitária. Então não posso ter dentro do ECA uma norma contraditória. Imagine, é direito da criança a manutenção na família e na sociedade. Aí tem lá a primeira medida de proteção: retirar da sociedade e retirar do convívio familiar. Veja, não tem coerência. Então eles têm que se complementar, tem que ser lógico isso daqui, tá certo? Então prefere-se aquelas medidas que mantenham aí ou que fortaleçam os vínculos familiares e comunitários. E também temos aqui os princípios, certo? Os princípios que regem a aplicação das medidas. Por exemplo, a condição da criança e do adolescente como sujeitos de direito. Não é porque aquela criança ou aquele adolescente praticaram ato infracional que agora você pode bater, torturar, fazer o que quiser. Elas continuam sendo detentoras de direitos e garantias. Tá certo? Crianças e adolescentes são titulares de direitos previstos nesta lei, bem como na Constituição Federal. Então você aplica o direito à proteção, à sua integridade física, psíquica, moral, certo? Inviolabilidade ali, né, de correspondência, de domicílio, todos os direitos previstos na Constituição, eu aplico também a criança e adolescente que praticou ato infracional, salvo aquelas que são incompatíveis com o regime, que serão aplicados àquelas crianças, principalmente aos adolescentes. Então, o adolescente que está internado, ele não tem como ir e vir, né? Ele não tem ali o direito à liberdade, tá certo, gente? Então, na aplicação
das medidas de proteção, ó, são preferíveis aquelas que visem o fortalecimento da autoestima do menor, desenvolvimentos de atividades ou de coeducação, fortalecimento dos vínculos familiares, participação da família na vida escolar e a integração em família da comunidade local. Proteção integral e prioritária. Isso aqui é um outro princípio. Princípio da proteção integral e também prioritária. A interpretação e aplicação de toda e qualquer norma contida nessa lei deve ser voltada à proteção integral e prioritária dos direitos de que crianças e adolescentes são titulares. Pessoal, quando a gente fala em proteção integral, antigamente a criança ela não tinha os direitos que possuem hoje. Pessoal, quando eu falo criança aqui, eu estou me referindo a criança e adolescente, né? Para não ficar se referindo a menor, para não ficar se referindo aqui a criança e o adolescente, às vezes eu falo criança, às vezes eu falo adolescente, às vezes eu vou falar menor, você leva em conta que é tudo. A não ser que haja aí a distinção. Por exemplo, se eu for falar da idade, eu tenho que separar. Mas para esse exemplo aqui de princípios, direitos e garantias, vão ser aplicados aos dois, tá certo? Para depois você não estar aí reclamando. Ah, o professor falou que era só criança. Pelo amor de Deus, tá certo? Quando você pega aqui o princípio da proteção integral, você precisa lembrar que nem sempre os menores, os infantes, eles possuíam direitos como possuem hoje. Então, eles eram tratados como propriedade dos pais. Inclusive, os pais poderiam descartá-los nas ruas. Certo? A gente viveu uma época, inclusive no Brasil, em que isso era feito. Que os maus tratos, eles eram tolerados. Hoje não. Hoje a gente tem aqui uma proteção integral. Então, em todos os ramos, certo? A criança merece proteção. O infante merece proteção em todos os ramos. Então, não é só na saúde, não é só na educação, não é só no lazer, porque a criança também tem o direito de brincar, tá certo? Independente da condição social, da classe social, de raça, cor, de qualquer forma de preconceito, a proteção ela é total. Imagine só, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, família rica, o pai está impedindo ele de brincar. Opa, tem um direito sendo violado. Pode haver ali uma atuação do Estado para garantir aquele direito de brincar daquela criança. Proteção integral, ele não faz distinção, tá certo? Se tem um direito sendo violado de qualquer criança ou de qualquer adolescente, o Estado ele vai garantir que aquele direito seja respeitado, tá certo? Então isso é a proteção integral. E a responsabilidade primária e solidária do poder público, a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e adolescentes por esta lei, pela Constituição Federal, salvo, olha, nos casos por esta expressamente ressalvadas, né, é de responsabilidade primária e solidária das três esferas de governo. Então, ó, os três governos aqui, certo, gente, tem responsabilidade, né? A gente amplia isso daqui para falar o seguinte: todos os entes, União, estados, DF, município, e também todos os poderes, né? Poder legislativo, executivo e judiciário, tá certo? A gente sem prejuízo, né? Da municipalização do atendimento e possibilidade de execução de programas por entidades não governamentais. Então, ó, não há um prejuízo aqui em ter a execução de programas que não estão ligados ao governo. Programas particulares, por exemplo, né? Então, não se limita, veja, a responsabilização, ela é todos os entes estatais, todas as esferas de governo. Agora, quando eu falo em a aplicação e execução das medidas de programas, não precisa ser somente do governo. A execução pode ser aí em sua totalidade, né, por órgãos governamentais e órgãos não governamentais. Beleza? Pessoal, bora fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais aula na sequência aqui da medidas de proteção. Beleza? Até daqui a pouco.